Estamos iniciando mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele é jornalista, mestre em Ciências da Comunicação, professor aposentado da Unesp, um dos pioneiros da PRG8 Bauru Rádio Clube, da TV Bauru Canal 2. E agora também empresário e escritor. Conosco, com muito agrado, muito carinho para todos nós, Paulo Sérgio Simonetti. Prazer, Sidney, estar aqui com você, rever também o Richard, meu primo, e conhecer aqui as instalações do SEAC, já tinha ouvido falar muito pela Célia Paiva, e é um prazer, estou à disposição aqui para a gente bater um papo. Isso mesmo, Paulo. Paulo, nós sabemos assim de longe de alguns dos seus atributos, de alguns dos seus talentos, mas lendo o seu mais recente livro, Joanim, nós descobrimos a sua veia artística também. Paulo, você também mexeu com produção artística? Você foi ator na sua meninice também, Paulo? Pois é, quando eu era garotinho eu tinha o Clube Juvenil, né, que o Horácio Cunha criou na década de 50, na PRG8 Bauru Rádio Clube. E no Clube Juvenil tinha cantores e tinha também, digamos, atores e atrizes infantis, né, mirins. E ele organizava a apresentação de peças, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, e Domingo de Festa, que foi... Não, Festa na Roça era o nome. Foi uma peça também muito interessante. Parece que vocês até saíram de Bauru algumas vezes. Exato, com apresentações no Sesc em São Paulo, São Carlos, Dois Córregos e outras cidades mais. A gente fazia apresentação. Em Bauru, Branca de Neve chegou a ficar em cartaz ali no auditório da PRG8, no centro da cidade. Teatro São Paulo? Isso, antigo Teatro São Paulo. Ali nós ficamos um mês e pouco em cartaz, apresentando 4 vezes por semana a peça Branca de Neve. Eu fiz o papel de Dunga. Eu vi pela foto. E nas fotos que vimos, Paulo, a casa estava sempre lotada. Exatamente, tinha um público grande, tanto é que uma peça ficar em cartaz um mês e pouco, né? Sem dúvida. É porque também não tinha outros atrativos, acho que os atrativos eram poucos, né? E era muito comum as pessoas, no tempo que eu não tinha nem nascido ainda, da família Simonetti, lá no início, quando meu avô criou teatro em Bauru e tudo, as pessoas vinham muito da zona rural. A zona rural talvez tivesse até mais gente morando na zona rural do que na zona urbana. E as peças ficavam em cartaz também, assim, por um longo período, 1 mês, 2, uma peça chegou a 3 meses em cartaz. Meu avô também trazia a Bauru nomes famosos, como Bibi Ferreira e companhia, Procópio Ferreira, Milton Carneiro. Nós vamos falar disso ainda hoje. Desculpa atravessar. Não, tá tudo bem. Paulo, uma coisa que eu me lembro quando era jovem, e eu acompanhava muito os seus programas, e uma ocasião uma ouvinte mandou um pedido para você que você cantasse um pouco no microfone. Você disse assim, uma coisa que meu pai me recomendou... Achei isso mesmo. Que eu nunca cantasse. Você chegou a cantar no Clube Juvenil? Olha, não foi no Clube Juvenil. Foi uma coisa até hilária, viu? Meu pai sempre falava para mim, filho, não canta não, porque você desafina. Meu pai era professor de música, piano, tudo. Era músico. Né? Ele falava, você desafina. Então, eu sempre tive já um receio de cantar, porque meu pai sempre me encorajou a não cantar. Não sei o que me deu na cabeça uma vez, Sidney. Programa de auditório, lá no Cine São Paulo, depois Cine São Paulo, né? São Paulo. Era o auditório da G8, que meu avô comprou aquele prédio, e transformou no segundo auditório, tem o auditório da Bela Vista e aquele do centro. E tinha um programa domingo de manhã, se não me engano, que era o Calouros Infantis. Calouros são esses cantores que são buzinados, trono e coisa. E eu cismei de cantar, entendeu? E tinha uma marchinha de carnaval, menina, você... não é que é não, né? Doce de coco? Não, doce de coco não era, rabo de peixe. Rabo de peixe, um negócio assim, não lembro bem a música, eu confundi com doce de coco. E eu fui e cantei. Colocaram eu logo no começo, que é para cantar e tal coisa, se passar pela buzina, já logo vai embora. Eu fiquei até o fim, porque eu levei uma claque da Bela Vista. Olha. Peguei meus amigos da Bela Vista, eu não saí do trono, foi até o fim. Ganhei um dinheiro lá, fui pro Francano, que era um bar em frente, levei todo o pessoal, meu pai teve que completar a despesa, o dinheiro do prêmio não deu. Não deu.
Foi a única vez que eu cantei. Mas nunca fez mais. sucesso. Olha, sucesso eu não sei, é que eu levei uma claque, né? Acho que o público em geral já estava louco para me tirar do trono. Paulo, você falou ali do Francano. Me conta um pouquinho da Cinelândia. Cinelândia. Bom, a Cinelândia, desde os velhos tempos do Joaninha, eles já frequentavam a Cinelândia, né? Cinelândia hoje é a Rua 1º de Agosto, né? Sim. Ali tinha os cinemas, ali tinha os bares, Quadra 6, os 7. teatros. Acho que ali é 6 e 7, né? Ali com a Genor Meira, Sim, Batista com a Genor, entre Rio Branco e a Genor, etc. E eu, na verdade, quando peguei o tempo da Cinelândia, a Cinelândia já não era a mesma coisa dos velhos tempos, né? Que eu narro, inclusive, aí. Bar Cristal. Bar Cristal, né? Era na Rio Branco com a Batista. Lá dos... E tinha um bar muito famoso também, o Bandeirantes. Bandeirantes. Tinha como é que chamava um outro bar que eu esqueci agora? Cinelândia, não sei. Enfim, ali era um ponto de encontro mesmo. Tá certo. Paulo, eu acompanhava o seu trabalho na antiga PRG8, na Bauru Rádio Clube, como apresentador do Clube do Broto, a Parada Musical... Parada de Sucesso. Parada de Sucessos, Charada Musical. Charada Musical, fiz. Mas, de repente, eu vejo que você tornou-se narrador de futebol, e um dos melhores que Bauru já teve, ao lado do José Fernando Dari Gomes, não foi isso? Exato. Fala como é que foi essa... Porque não é fácil transmitir futebol, né? Não é. Futebol no rádio é bem mais difícil que na televisão. Porque você tem que vibrar, você tem que... Não interessa se você está com dor de estômago, se está com coriza que eu tenho muito. Você tem que vibrar, passar alegria, passar entusiasmo, passar emoção. Só o cara muda de rádio, por pior que seja o jogo, né? Agora, eu sempre gostei muito de esporte, pratiquei, né? Pratiquei futebol, joguei na várzea, joguei basquete, eu sempre gostei de esporte. Então, eu sempre estive próximo, assim, do esporte. E comecei no rádio fazendo esporte. Ah, é? Comecei fazendo um noticiáriozinho esportivo, redigia algumas notícias para o programa esportivo, até eu redigia uma sessão chamada Panorama Paulista. Ali eu divulgava os clubes, os jogos do Campeonato Paulista, etc. E fui me afeiçoando muito ao esporte. Não transmitia, mas comecei a fazer reportagem de campo nos jogos de várzea, etc. E programa musical também, sempre gostei muito de música, né? Aquele tempo de Paul Anka, Elvis Presley, Nil Sedaka e etc. Nós vamos falar isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco vamos perguntar para Paulo alguma coisa da sua vida e também do seu avô. Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Paulo estava nos falando no programa Despertar a respeito do seu início de carreira. Paulo, o nosso programa chama-se Despertar. Nós, pela sua biografia, você é um exemplo de talento. Você mostra para os jovens de hoje toda uma firmeza, uma continuidade de trabalho. Isso, de uma certa forma, desperta o nosso jovem para o trabalho, para a perseverança. Por isso que nós o convidamos aqui, Paulo. É um prazer. Muito obrigado. Você falou que começou a sua carreira
no esporte, mas tornou-se um grande narrador de esportes em Bauru. Resumindo, olha, eu comecei a carreira ali fazendo alguma coisa, um noticiarinho de 5 minutos, menos de 5 minutos. Esses boletinzinhos esportivos. Redigindo alguma coisa de esportes. Aí comecei a fazer locutor de campo, assim, repórter de campo. Na várzea comecei a arriscar, transmitir alguns jogos, etc. No microfone, eu me lembro que tinha um horário da 1 às 2 da tarde e não sei quem foi, acho que o Zito, meu tio, me escalou para fazer aquele horário. Ele entrava logo depois das 2 horas e tal, e eu fazia um programa que chamava até, não era Parada de Sucessos não, mas só sucesso, um negócio assim. E eu me lembro que a G8 naquele tempo deu uma vacilada e tal, estava meio desatualizada nos discos, foram acomodando e coisa, né? E não tinha sucesso praticamente. Eu lembro que o único sucesso que eu ainda tocava era a Lana Bittencourt, com a música internacional, My Little Darling. Nossa, você tem boa memória, A única que eu lembrava ainda é essa. O resto era tudo música mais ou menos sucesso. E o Broncolino, ele tinha uma coluna no jornal e ele escreveu: horário da 1 às 2, só sucesso. Não tem nenhum sucesso. Locutor, bom. Eu falei, opa, ele só metia o pau em todo mundo, falou locutor bom, eu estava começando, acreditei. Tá certo. E aí eu comecei a fazer locução também. Aí me interessei, quando nós fizemos, aí no livro eu conto, como falo da PRG8. 57, 58, que vocês foram para São Paulo. Exatamente, aí o Luiz Carlos Cordeiro ajudou você. Teve uma participação muito grande e nós revolucionamos a discoteca da rádio. Aí começamos a entrar num período em que nós tínhamos realmente sucesso, tem café no bule. E aí lancei Parada de Sucesso, em seguida Clube do Broto, que até foi uma ideia do Falco Sérgio Save, esse Clube do Broto. Eu apresentei o Clube do Broto, fazia o programa de charada musical, aí comecei a me envolver muito com a programação artística musical. Eu era seu ouvinte e seu fã, viu? Muito obrigado. E você sabe que eu fiz até programa espírita? Pergunta pro Richard. Richard me falou. Eu fazia, era das 6 às 6h15, ou 6 às 6h10, uma coisa assim. Certo. E aos sábados o pessoal ia, o pessoal do Centro Espírita. Durante a semana era você. Você começou a aparecer depois de algum tempo, mas ia o Richard, o Guido, uma outra turma lá. Aiello, no sábado. Isso. Mas de segunda a sexta era comigo. Eu lembro que eu estava na quadra jogando bola, o técnico ia lá e me chamava, vai entrar, momento espírita radiofônico. Eu saía de short, do jeito que eu estava, saía correndo, pegava o livro do Leon Denis, Allan Kardec, Vivaldi, aquele negócio todo, ia lá e, sei lá, eu tinha facilidade, que eles me ajudavam. Eu já abria num negócio legal, entrava e pá, fazia o programa, os caras telefonavam, pô, que legal, eu falei, mal saber que eu achei, escolhi na hora aqui o texto para fazer, mas eu começava a me envolver com a coisa, que era um texto maravilhoso. Sem dúvida. Era fina flor, era ou é ainda, não sei. Sem dúvida. Então aquilo me deu muito conhecimento, a família Simonetti é espírita. É verdade. Eu pessoalmente acabei debandando para o catolicismo, mas cheguei a frequentar o Centro Espírita Vicente de Paula, na 7 de setembro. Isso. Fiz o catecismo com o Ademarzinho, como é que é? Ademar Previdelo. Tá certo. E depois acabei indo para o catolicismo, mas... E tinha na João Simonetti, na casa dele, tinha uma noite na semana, quarta-feira, quinta, eu não lembro, que tinha sessão. Evangelho no Lar. Apagava as luzes todas, tinha sessão espírita, mesa branca, não tem esse negócio de... E o tio Chico era o médium, pai do Richard. Tio Chico, Francisco Simonetti. Tá com boa memória, Paulo? Com boa mão, até que tá, porque depois que eu escrevi tudo isso aí, tive que pesquisar. Paulo, o Noroeste na era Damião. Noroeste, 104 anos de um teimoso. E depois agora João Simonetti, pioneiro do rádio e da televisão na América Latina. O Joaninho é porque ele era chamado assim pelos mais íntimos, pela esposa. Como é que despertou em você essa vocação também para a literatura? Então, Sidney, foi assim uma mera coincidência, porque meu negócio é microfone. E eu sinceramente, eu considero meus textos jornalísticos, eu não me considero escritor. E quando um dia eu resolvi reler algumas colunas
que eu faço uma coluna no Sim. site da rádio. Certo. Sobre esporte. Sim. Não só sobre o Noroeste, falo sobre tudo, mas naturalmente o Noroeste acaba ocupando uma boa parte, né? Aí selecionou... Aí eu comecei a ler um dia as colunas, comecei a ler as colunas do Noroeste. Eu falei, nossa, que legal, porque eu tenho tudo em ordem alfabética arquivado. Certo. Eu falei, olha, eu estou contando uma história aqui. Pô, uma história do Damião. O Damião estava querendo sair, aquele negócio, falei, Damião vai embora. E eu estou vendo que eu tenho a história dele aqui, pré-Damião, Damião e depois vai ter um pós-Damião. Aí lançou o livro. Aí, exato, eu peguei essas colunas, Sidney, fui pondo na sequência, e como são às vezes repetitivas, esses trechos repetitivos eu cortava. E fui montando e cheguei à conclusão que eu construí uma história com textos prontos. Aí publiquei o livro O Noroeste na Era Damião, uma expressão que um jornalista cunhou essa expressão, eu gostei. Até eu fiz o prefácio do livro, que ele fez um livro na conclusão de curso, que é um de cabelinho de fogo, agora fugiu o nome dele, dá branco às vezes. Na hora que eu lembrar eu falo. Ele é jornalista até hoje, aí está na ativa, trabalhou no Bom Dia, tudo, um jornalista importante. E achei a expressão bacana, falei, vou colocar o Noroeste na Era Damião. Contei a história. Antes dele chegar, que estava quase acabando, estava em estado de deterioração, o estádio, o ginásio de esporte, tudo, e o clube, e até a fase Damião, que levou o Noroeste às posições mais, como é que eu vou dizer? Expressivas dentro do futebol, que o Noroeste há muito tempo não tinha, e depois também ele saindo e a coisa começando a cair, e eu termino assim com uma pergunta, até não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Certo. Bom, esse foi o livro do Damião. E o livro O Noroeste, 104 anos de um teimoso, eu tomei gosto pela coisa e comecei a pesquisar o Noroeste antigo e receber algum material, outros eu tinha arquivado, o Luciano tinha feito uma exposição na rádio, eu pedi autorização e me deu, eu copiei todas as fotos, fiz um arquivo, falei, vou começar a escrever do Noroeste. Falei, afinal de contas eu acompanhei muita coisa do Noroeste, eu acho que dá para sair um livro. Fui buscar o que era mais antigo, lembrei, inclusive, do primeiro jogo do Noroeste que eu vi, que meu pai me levou em como é que chama-se? São Manuel, entendeu? Cismei de achar que jogo foi aquele, consegui no livro do professor Gamba, achei o jogo, achei a data, achei quem fez os gols, então comecei, falei, que interessante isso aqui, e comecei a escrever, e fui escrevendo. E ficou bom. E eu acho que ficou bom. Paulo, eu comecei a ler o Joanim, agora na época do Natal, não, do Ano Novo, e eu não desgrudei. Você me mandou um e-mail, fiquei agradecido, fiquei muito emocionado. gostoso, eu recomendo. Paulo, você tem veia, além de professor, de narrador esportivo, de Clube do Broto, hoje ele apresenta informação. De tudo. Você, jovem que está me vendo, temos aqui um exemplo de talento e trabalho, de perseverança. Paulo, o que trabalho eu tive, viu, Sidney? Teve muitas vezes de chegar de madrugada, transmitir jogo à noite em São Paulo, em qualquer outro lugar, e ir direto para a rádio fazer o noticiário às 6h30 da manhã. Tá certo. Eu sempre lembro meus filhos disso aí, quando eles começam a querer chorar as fibras que às vezes falta, né? Paulo, o que representou o Joanim para você? O seu prefacista fala que foi uma reconciliação. Conta essa história para gente. Fernando BH é um grande companheiro. Eu falo, sem o Fernando não tem livro, tem texto. Então eu passo os textos para ele, ele vai organizando e tal, e ele foi muito feliz. Eu não tinha me dado conta disso, mas era uma coisa que eu tinha dentro de mim e eu precisava, de alguma maneira... resgatar. E ele foi feliz. Eu comprei a tese dele, que é uma reconciliação do neto com o avô. Eu acho que é por aí. João Simonetti foi muito incompreendido, né? Não por mim só, mas acho que por todos. Não, ninguém tinha o pique dele, ninguém tinha o ritmo dele. Então, ele estava muito na frente. Isso é uma característica, pioneiro, né? Esses pioneiros assim que enxergam coisa que você não vê. Então, na verdade, eu acho que eu devia isso para o meu avô. Sempre é tempo, né? Sem dúvida. Sempre é tempo. E eu faço um meia-culpa nesse livro, em alguns momentos que eu talvez poderia ter tido um pouco mais de amadurecimento, ou visão, porque também a PRJ teve uma fase de grupos, de problemas. A empresa familiar é um problema. Sim.
Sim. E aquilo ali amarrava um pouco, né? Eu lembro quando ele mandou uma carta pedindo para eu assumir o departamento esportivo. Você recusou? Eu recusei, eu não devia ter recusado. Eu pipoquei, eu fiquei com medo, né? Falei, puxa vida, eu nunca lidei com verba própria, com organização de equipe, de viagem, despesa, de coisa. Eu falei, não vai dar certo, né? Fiquei com medo de ter que transmitir muitos jogos, eu fazia faculdade já nessa época. Vamos ver que ano que foi, 60 e... você não estava na faculdade, estava terminando o colegial. Então eu poderia ter aceito, quem sabe, sei lá, poderia ter tido outro caminho aí. Nós estamos chegando no final deste bloco, Paulo, e no próximo a gente vai falar um pouco mais do seu avô. Só responda para nós, ele era brasileiro ou era italiano? Se você soubesse, me fala, porque até agora eu não tenho certeza. Nós vamos encerrar este bloco, daqui a pouco estaremos de volta com Paulo Sérgio falando um pouco do seu avô. Voltamos já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, um programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje aqui conosco, um verdadeiro despertar, não somente da comunicação, mas de muitos talentos, Paulo Sérgio Simonetti. Paulo, fale um pouco do pioneirismo e do dinamismo do seu avô. O meu avô, João Simonetti, foi um homem à frente do seu tempo. Até pelas iniciativas que ele tomava, o que ele criava, o que ele lançava, vamos dizer assim, e ninguém esperava. Paulo, ele chegava a ser imprudente? Sim, um pouco imprudente. Quem tem esse espírito tem que ser acompanhado aquele que monitora um pouco, que segura um pouco, para dar um pouco mais de estrutura às suas criatividades. Por exemplo... Afonso Simonetti era essa... esse aí o cara. Era Afonso Simonetti a âncora. Era o homem-chave na dobradinha com o João Simonetti. Ele era irmão do João Simonetti. E ele seguraria o João nos seus excessos. Isso, porque o meu avô... Acho que eu conto isso no livro. Conta. Ele ia para a cama, ele dava uma de doente quando o pessoal não concordava que ele ia fazer alguma coisa. Ele fazia uma chantagem emocional. E o Afonso segurava. Só que o Afonso morreu prematuramente em 44. Quer dizer que eu tinha 2 anos, por exemplo. Eu nem conheci, não me lembro. Até que tem uma foto da família, eu estou no colo da minha tia Nair. Sim. Meu Afonso está lá, mas eu tinha meses. 6 meses eu tinha ali. E aí perdeu aquela âncora, aquele norte. Porque ele era um grande artista e um grande administrador, o Afonso. O João Simonetti era um grande idealizador, realizador, sonhador. Ele era um artista, por assim dizer, e enxergava longe. Dizem que o artista geralmente não é bom administrador. Alguns que são, viu? Mas é muito raro mesmo. Na verdade, como linhas gerais... E o João, como que era? O João não tinha mãos a medir, e ele queria fazer, ele enxergava antes que todo mundo. Acho que ele ficava desesperado, porque ele enxergava, mas ninguém via. Paulo, você chega a contar no seu livro que havia uma estante com várias escrituras que não foram registradas. Aquilo é um símbolo, né? Era um símbolo. Era um armário parecido com esse aí, sem portas, não tinha porta, e
Teretetê precisava recolher do chão aqueles rolos e colocar lá de novo na prateleira. Às vezes ele pegava a gente, levava para ver chacrinha, mais não sei o quê, fazendinha, chacrinha, terrenos. Se aquilo tudo fosse registrado, hoje você seria rico, Paulo? Ah, com certeza. A família inteira, com talvez. certeza, com certeza. Faltou alguém ali falar, escuta, o que é isso aqui? Posso ir organizando devagar, tentar acertar, mas só faltou, né? Então aí é uma coisa que eu sempre via. Depois fui também ficando mais velho, fui percebendo, falei, pô, é um absurdo isso aí, né? Aquilo era um símbolo de poder. Não, ali virou um símbolo, na verdade, de trabalho, de fraqueza, entendo, de começar a ter problema. Imagina aquilo ficar daquele jeito lá. Tinha outros tantos problemas, mas aquele era um símbolo. Vocês conseguiram 3 canais de rádio em Bauru? Meu avô conseguiu o PRG8. Meu avô tinha um relacionamento com o Getúlio muito grande, muito nós importante. vamos falar já do Getúlio. PRG8, Terra Branca, então, 3 canais, não. 2. Outro rádio... em Carajá. A Rádio Carajá em Anápolis. Isso, em 2 córregos, a cultura. Tá 4 canais de rádio. Tá certo. Exato. Paulo, fala um pouco da... E um de televisão, né? De um de televisão. O nosso programa está terminando. Aí mais, ele teve um de FM, que ele chegou a colocar a torre e tudo, mas não colocou no ar, porque tinha 3 receptores em Bauru só. 49. E com aquele acidente na PRG8, essa torre da FM também caiu ou não? Caiu. Ela caiu bem na rua Padre Anchieta, ali em frente à Praça Expedicionária. Paulo, nós temos muita coisa para perguntar. Você vai ter que voltar aqui no outro programa conosco. Estamos à disposição. Me fala uma coisa. Como é que essa parte artística da família Simonetti despontou dessa maneira? Ali todo mundo atuava, todo mundo falava... E todo mundo trabalhava na rádio? É tudo de origem italiana, né? A própria, você perguntou agora há pouco se meu avô é italiano ou brasileiro, você vê que tem um título que eu coloquei, Nacionalidade Controversa, porque não consegui, nem indo à Itália, eu consegui apurar se ele é italiano ou brasileiro. De propósito, eu acho que fizeram uma porção de confusão para ele poder ser proprietário de radiodifusão aqui, porque senão não pode. Teria que ser brasileiro. Tem que ser brasileiro nato, depois mudou a lei. Nato ou 10 anos de naturalização. Né? Me fala um pouco dessa veia artística da família Simonetti. Então, acho que vem um pouco do italiano, artista e tal. E isso aí estava inato na equipe, né? Afonso, Hermetti. Na família, quem mais puxava o teatro, digamos assim, da família foram esses. Tinha o Leônidas, meu pai, tinha o Rafael, já um pouco menos, mas também foram de rádio, né? E essa ideia que vocês tiveram, Paulo, de criar uma hora nipônica? É porque a PRG8 ela tinha 2 ondas, onda média e onda curta tropical. A onda média é 1.210 kHz e a onda curta tropical era 3.275. Essa onda tropical dava alcance internacional. O Japão, em particular, tinha muita audiência quando foi lançado esse programa, a hora nipônica, com o Haruhiko e Orioka, os nomes são parecidos. E eles falavam em japonês, que aquele tempo podia. Vinha gente do Japão para conhecê-los, etc. Porque o Japão mandou muita gente para cá naquela imigração, naquela fase aquele navio... Hirohito? O navio que veio do Japão, esqueci o nome agora, que trouxe muitos japoneses para cá e continuaram vindo. Então encontraram o campo fértil ali na PRG8 com a programação de programa japonês. Por que você diz no seu livro que a PRG8 era o ícone da Bela Vista? O ícone porque ela é uma referência, né? Qualquer geração da Bela Vista, não as mais recentes agora, mas digamos de 70 para trás, qualquer referência era a PRG8 Bauru Radio Clube, que foi um verdadeiro palácio, né? Neoclássico colocado lá em plena Bela Vista. E parece que vocês tinham programas de auditório quase que diários, é isso? À noite? Sim, a PRG8 tinha uma programação. A programação de rádio, naquela época, Sidney, à noite, era como se fosse televisão. Então tinha segunda-feira Calouros Adultos, terça-feira tinha o Rancho Fundo, novelas em série ao vivo no palco auditório, e quarta-feira tinha Cirquinho, quinta-feira tinha Cirquinho do Benjamin, toda noite tinha programa. Era um mundo encantado. Era um mundo encantado, era quase que um rádio-televisão, quase, um ao vivo ali. O pessoal ia no auditório para assistir e ouvia pelo rádio também.
E as pessoas de casa, eu pelo menos me lembro dos programas do Horácio Cunha nos domingos, me lembro da Maria do Carmo Batalha. Sim. E muitas outras pessoas que tornaram-se assim ícones. Elvio Gobi, Hélio Aguiar. Hélio de Aguiar, apresentador, né? O Hélio de Aguiar foi um dos maiores nomes da G8 e da televisão também. Tá certo. Nós chegamos ao final do programa de hoje e o Paulo está prometendo que volta conosco numa próxima oportunidade. Nossas câmeras e microfones para suas despedidas, Paulo. Então, até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, Sidney. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.